Nós afirmamos sempre que somos o templo e morada do Espírito Santo, isso baseado na afirmação do apóstolo Paulo. O grande problema que eu vejo na cristandade hoje, em seus intelectuais, é que eles simplesmente são repetidores de jargões, mas não compreendem as raízes daquilo, né? A grande maioria das pessoas que vão fazer uma análise vão usar simplesmente, o grego falava isso, significa isso, no hebraico significa isso. Não que isso não seja importante, isso é importante, a gente compreender as raízes das palavras. Porém, as raízes da ideia também é fundamental. E elas não são analisadas, pelo menos até o momento, eu não vi nenhuma pessoa se debruçando em cima da raiz daquilo. Simplesmente taxa como uma verdade, porque o apóstolo Paulo disse, e se tornou uma verdade, sem compreendermos o que motivou o apóstolo Paulo a falar aquilo. Vejamos, o apóstolo Paulo falou isso, Jesus disse, eu sou o templo, né? Ele disse, derrubo o templo, em 3 dias eu colocarei de pé. Aí João compreendeu, os demais discípulos também, que ele estava falando a respeito de si mesmo, certo? Só que as pessoas param por aí, pronto, sem entender que Jesus é a revelação daquilo que foi manifestado através dos profetas. Jesus é o cumprimento de profecias. E isso parece que não ocupa bem a mente de muitos dos teólogos cristãos, de nenhuma natureza, nem católicos, nem evangélicos. Mas observa bem, a gente precisa compreender o que isso quer dizer, essa afirmação de Jesus a respeito de si mesmo e como o apóstolo Paulo aplica essa mesma aplicabilidade que Jesus aplica a respeito de si mesmo, o apóstolo Paulo aplica a respeito da igreja, e por que eles aplicam isso e o que isso tem a ver com as profecias. Quando vemos a raiz desses pensamentos, a raiz daquilo que foi manifestado, né, na revelação de Jesus, dizendo que ele era o templo, e na manifestação da mesma ideia do apóstolo Paulo, trazendo isso para que nós compreendamos que nós somos, ou que nós estamos sendo construídos, né, são duas afirmações do apóstolo Paulo, somos e estamos sendo construídos para ser morada de Deus, tabernáculo de Deus, casa de Deus. Então, a gente precisa voltar no Velho Testamento. Moisés, ele fala o seguinte, ó, olha, o lugar onde Deus escolher das tribos de Israel, onde ele escolher habitar, ali vocês têm que ir prestar culto. Ali vocês têm que ir trazer seus dízimos e oferta, suas ofertas alçadas, tal. Vai dizendo o que as pessoas deveriam fazer quando Deus escolhesse um lugar das tribos de Israel para ali colocar o seu nome. Quando vemos esse texto, podemos entender que Deus escolheria um lugar para habitar, certo? Porque ele habitava de tenda em tenda, em tabernáculo. Ele estava andando, né? Juntamente com o povo de povo de Israel no deserto ali, estava caminhando, certo? Então, mais na frente, Davi se propõe, já tendo um reinado e tal, né? Ele se propõe, ele diz o seguinte, não, a arca do Senhor está dentro de uma casa lá de cedro e tal. Eu quero construir uma casa de pedra, né? Para que o Senhor possa habitar dentro, né? Uma casa, uma coisa mais bonitinha, uma coisa mais... E aí Natan fala para ele, é o seguinte, olha, então faça segundo a tua vontade. Porém Deus, em sonho, no mesmo dia, fala a Natan, não, Natan diz para Davi que ele não vai construir casa para mim não. As mãos deles estão sujas de sangue, né? Tal. Ele não vai construir uma casa para mim. E diz a ele mais o seguinte,
que um da semente dele, quando ele morrer, é que vai me construir uma casa. Quando ele ir né, aos seus pais, um da semente dele é que vai me construir uma casa. Davi criou o projeto, planejou como seria, porém não executou, porque Deus disse que não era ele que ia construir. Salomão pega o projeto de seu pai e constrói aquele magnífico templo. Primeiro templo, né? Feito. E quando concluído, ele começa a orar, abençoando, santificando o lugar para Deus. Ele diz o seguinte: o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esse templo que eu tenho edificado. O céu dos céus não te pode conter, quanto menos esse templo que eu tenho edificado. Contudo, esteja teus olhos atentos à oração dos teus servos que for feita nesse lugar, como tu disseste ao teu profeta, como disseste através do teu servo, que ali onde o Senhor colocasse o seu nome, ia colocar o seu nome, né? E esteja atento à oração dos teus servos, tal. Isso em Crônicas, segundo Crônicas 1 e segundo Crônicas 6 e 18 em diante. Então, observa bem, mesmo Salomão acreditando ser aquele que construiria o templo de Deus, a casa de Deus, ele afirma que ele mesmo tinha uma certeza que Deus não pode ser nem contido pelos céus dos céus, ou seja, os céus dos céus não cabem Deus, certo? Os céus dos céus não cabe Deus, quanto menos aquela casa que ele tinha edificado. Mas ele diz: mas os olhos estejam atentos para que se cumprisse a profecia do qual ele tinha dito através do seu servo, que ele usa o termo servo, ele não diz Moisés. Mas quando você vai usar a referência do qual ele está se referindo, ele está falando da profecia que nós citamos inicialmente, onde Deus vai colocar o seu nome, ali as pessoas deveriam ir prestar culto. Então ele afirma isso. Então vemos aqui já três pessoas falando e manifestando na realidade uma vontade de Deus. Só que mais à frente, Deus diz: olha, eu não habito em templos feitos por mãos humanas. Os céus dos céus, o céu é meu trono e a terra a escabelo dos meus pés. Que casa vós me edificais? E qual é o lugar do meu repouso? Não, porventura não foi eu que criei todas essas coisas? Ele diz lá em Isaías 66. Aí você faz a reflexão básica. Então, Deus não habita naquele templo de Salomão. Óbvio, até mesmo Salomão sabia disso. Quando ele orou, ele disse que o céu do céu não poderia contê-lo, quanto menos a casa. Então ele já sabia disso. Ele tinha essa certeza, mas sabia que haveria um lugar onde Deus colocaria o seu nome e ali Deus iria ouvir a oração dos seus servos. Ok? Em Ezequiel ele fala o seguinte, ó, 43. Ele vai contando a história e ele vai o seguinte: eu vi um como filho do homem entrando no santuário e a glória de Deus encheu todo o templo. E ele disse o seguinte: olha, aqui é o lugar onde eu vou colocar meu trono, aonde eu estabeleço a planta dos meus pés, no meio dos filhos de Israel, para que eles nunca mais contaminem meu nome. Aí você pensa, mas Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, porque Deus está revelando para Ezequiel que iria ter um lugar onde ele colocaria o seu trono, ia firmar a planta dos seus pés. No entendimento teológico convencional, as pessoas entendem que isso está se referindo ao terceiro templo. Porém, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Aí que entra esse entendimento a respeito de Jesus, né? Outro texto que também nos faz ter mais essa compreensão é quando Ageu, se não estou enganado, fala o seguinte: a glória do segundo templo será maior do que a do primeiro.
Quando vamos ver na realidade, a glória do segundo templo é inferior à glória do primeiro. A glória do templo que Salomão construiu era magnífico em tudo. O outro templo que foi construído era só uma casinha em cima do monte, que depois, posteriormente, o imperador, né, de Roma construiu aquelas paredes grandonas ao redor do mundo para fazer aquele grandão lá, né, que é hoje em dia chamado de Muro das Lamentações. Mas originalmente era só uma casinha em cima do monte. Aí você pensa, você imagina, né? Que templo superior em glória é esse que o profeta está falando, mas que na realidade não se concretizou como ele disse? Ele não está falando de paredes feitas por mãos humanas. Ele não está falando de glória humana. Ele não está falando de primeiro templo e segundo templo. Ele está falando daquela realidade espiritual que o primeiro templo era Adão e o segundo templo é Cristo. O primeiro templo foi feito magnificamente glorioso, mas era terreno. O segundo templo, ele é espetacular e ele é celestial. Certo? O primeiro homem é da terra, o segundo homem é do céu. O primeiro homem é humanidade, o segundo homem é espiritual, é espírito. Quando a gente começa a fazer a reflexão da compreensão, da manifestação da realidade, da profecia cumprida, aí você vai começando a ter uma noção do que a profecia está falando, do que eles estão falando. Então, essa construção, Deus construiu um santuário em Maria. O anjo fala para Maria: eis que o Espírito do Senhor repousará sobre ti, e tu conceberás e darás à luz um menino. Esse menino não veio como coabitação de um homem e uma mulher, mas ele foi feito na mulher. E como foi feito na mulher, havia partes dele que era humana, a parte de Maria. Porém a parte masculina, que seria masculina, claro, não existia, porque ela era divina. Ela era espiritual. Ela era de Deus. Então, durante a vida de Jesus na Terra, durante a vida de Jesus na Terra, nos seus 30 anos, 33 anos, ele viveu debaixo da lei por causa da natureza da Maria. Ele viveu debaixo da lei por causa da natureza da Maria. Certo? Mas quando ele morreu, a parte da Maria deixou de existir. A parte corruptível, a parte do pecado, a parte da corrupção, a parte que pode morrer, a parte corruptível, morreu. E o que veio a existir na ressurreição foi a plenitude do Filho de Deus. Não existia mais Maria ali. Não existia mais natureza humana ali. A natureza humana deixou de existir por completo, porque ela foi mortificada. E aquilo que era a parte adâmica em Maria, né, de Maria, ela foi substituída, ela tornou-se plenamente filho de Deus. Né? Quando isso se concretiza, ele se torna plenamente a habitação do Espírito Santo, de maneira completa. E aí ele começa um processo, né, que já é um tema de outro vídeo, até alcançar a plenitude. Então, até aqui a gente pode já entender uma coisa básica, simples, fundamental. O templo de Deus não é templo feito por mãos humanas,
O templo feito por Deus é Jesus. E ele nos deu a esperança de que quando nós estamos seguradamente, confiadamente nele, somos casa dele. Isso quem diz é o apóstolo Paulo. Alguns afirmam que é Paulo, né? Escrevendo aos Hebreus. Se nós confiadamente não abandonarmos, nós somos casa de Deus. Se nós confiadamente estivermos plenamente confiando em Cristo, somos casa de Deus. Dessa forma, aquilo que Jesus manifestou sendo a casa de Deus, a plenitude, porque Jesus exemplifica o processo que nós estamos caminhando. Nós estamos vivendo aqui, ó, esse período de vida é como se fosse o período dos 3 anos de vida de Cristo, certo? Que é o período do ministério, não é simplesmente de vida, né? Mas o período do ministério. Nós estamos vivendo como o ministério de Cristo esses 3 anos. No último dia, esse último dia de sua vida, a gente toma ela como o ponto inicial para que a gente possa exercer o ministério, claro, né? É tipo, sentido contrário. A morte é o primeiro dia para que a gente possa viver no ministério. Até que o momento da ressurreição. Essa ressurreição é quando a gente torna-se plenamente filho de Deus. Essa ideia de se tornar plenamente filho de Deus é que nós já não somos filho de Deus. O apóstolo João disse: nós somos filhos de Deus, mas ainda não é manifesto o que haveremos de ser. Isto é, nós somos filhos de Deus, mas ainda não é manifesto o que haveremos de ser. Mas sabemos de uma coisa, ele disse. João, a primeira epístola de João 3:2. Quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, nós o veremos. Isto é, nós somos filhos de Deus em esperança, somos filhos de Deus em fé. Somos filhos de Deus porque cremos na palavra de Cristo. Mas quando ele se manifestar, aí nos tornaremos plenamente filhos de Deus. O que é isso? A nossa natureza já não mais será totalmente natureza adâmica. A natureza adâmica será totalmente aniquilada, porque é uma natureza corruptível. E a natureza que vai tomar conta do nosso ser por completo é a natureza de Jesus Cristo. Dessa forma, estamos nesse processo até alcançarmos esta maturidade. Então, esse é o processo de ser casa de Deus. Você é uma casa de Deus, certo? Somos casa de Deus em esperança. Somos casa de Deus em esperança. Por que somos casa de Deus em esperança? Bem simples. Deus não pode ser tentado, Deus não peca, certo? Nós somos falhos, somos pecadores. Então você pensa, se Deus não peca, se, né, não pode pecar, não dá para pecar, como é que ele vai trair sua própria natureza? Não dá. Então por que a gente peca? Porque a gente não está plenamente com a sua natureza. A gente está com a esperança de alcançarmos essa natureza. O apóstolo Paulo diz, né? A esperança que se vê, como a esperará? Nós temos uma esperança. É fé, é aquilo que vai se concretizar. Mas mesmo ele dizendo isso, ele diz que nós somos casa de Deus. Então ele quer dizer o seguinte, ó, nós já sabemos o que iremos se tornar, mas já devemos viver como se fôssemos. Nós saberemos o que iremos se tornar, filhos de Deus, mas já devemos viver como se filhos de Deus fôssemos. A gente sabe qual é a vontade de Deus plenamente para todo o Filho de Deus, mas já devemos viver como se esta realidade existisse no agora. É trazer o invisível ao visível. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera. O que esperamos é a vida eterna, o que esperamos é a transformação do corpo, o que esperamos é a redenção do corpo, é a planificação da nossa natureza. É isso que esperamos. E o que a gente tem que vivenciar isso no momento agora. Fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê.
A gente não vê essa realidade, mas devemos vivê-la como se vêssemos no visível, palpável. Isso quer dizer o quê? Nós morremos, nós vamos morrer, né? Nós pecamos, vários fatores que são da natureza de Adão ainda. Mas já devemos ter a esperança de não mais vivermos dessa forma, de não mais experimentar essa natureza, porque nós somos agora filhos de Deus. Filhos de Deus. E devemos viver como filhos de Deus. Amém? Espero que vocês tenham entendido. Essa é a lei da casa.